Temos livro? Temos livro. O que é o livro? Olha aqui. Está aqui. Monique se liberta, de Edouard Louis. É um lançamento da Todavia. A tradução é da Marília Scalzo, foi escrito em francês. Esse escritor chegou ao Brasil muito recentemente, com 2 pequenos livros, um sobre a mãe, outro sobre o pai. Mãe e o pai tinham uma relação ruim, um pai abusivo. São livros muito interessantes. Agora, esse aqui é fantástico, porque Monique se liberta é a mãe dele. Então, é o dia em que a mãe decide largar o segundo marido, com o qual ela tinha uma relação exatamente igual à que ela tinha com o pai dele. Então, esse era um cara que xingava ela, que oprimia, uma mulher numa relação péssima. Um camarada que não dava o menor valor a ela, que poderia ser perigoso. E ela estava sempre a um passo de sair de casa, de largar esse homem, e não tinha coragem, porque não é fácil, né? Porque as pessoas entram numa dinâmica em que às vezes nem percebem que estão sendo abusadas, acham que casamento é assim mesmo, que homem é assim mesmo. E ele está em Atenas quando a mãe liga e diz, olha, eu estou saindo de casa. Agora deu, acabou. E ele, felizmente, ele tem um apartamento em Paris, a mãe está em Paris, e ele está em Atenas, mas ele tem amigos em Atenas, amigos em Paris, que ajudam ele com isso. Ele pede um táxi para a mãe, mas isso tudo fica para o dia seguinte, porque aquela hora já é de noite, tarde, e ele passa uma noite terrível, sem saber o que vai acontecer com a mãe, mas a mãe, como ela disse, está acostumada, né? É sensacional, porque é um mergulho na cabeça dessa mãe, nessa relação louca de casal, que é uma coisa bizarra mesmo, quer dizer, como as mulheres ainda se submetem tanto, e se submetem, inclusive, por questões econômicas. Eu diria até que principalmente, porque no caso da mãe dele, ela estava com esse problema. Ela morava no apartamento do marido. O marido era o provedor. Ela tinha uma pensão, ela tinha benefícios quando ela se separou do pai dele, antes desse segundo marido, e quando ela se casou de novo, ela perdeu. Porque ela se casou. Então ela já não tinha, digamos, aquele Bolsa Família, ou aquela pensão que permitia ela viver. É muito bom. É muito bom. Como é que ela resolve isso? Ela vai-se embora, ela vai para a casa do filho, e daqui ela tem um trampolim para uma nova vida. Quer dizer, é claro que ela tem, felizmente, esse filho, que tem um apartamento para onde ela pode ir. Depois, ele entra em contato com a irmã, com quem ele já não falava há 8 anos, por causa do livro anterior, porque ele contou a vida da família nos livros anteriores. A irmã ficou revoltada, deixou de falar com ele, mas quando a mãe tem que fugir, a mãe tem que se pôr a salvo, ele liga para a irmã mora numa cidade pequena, perto de Paris, e eles conseguem lá uma casa para a mãe, e a mãe começa a refazer a vida. Mas é muito bonito, muito forte, porque pensar sobre a sociedade, sobre a dinâmica conjugal, sobre, de fato, esse peso do patriarcado sobre as mulheres, que ainda impede tantas mulheres de terem uma vida boa e livre e completa. Você já sentiu esse peso de... ou você sempre viveu por conta própria? Cara, os meus pais, 2 gênios, ensinaram a vida inteira pra gente. 2 filhas, né? 2 filhas. Olha, você tem que ser capaz de garantir o teu sustento. Você não pode depender de homem nenhum.
Então, eu, desde muito cedo, eu vivi sempre a minha vida e sempre tive os meus recursos. E, aliás, em alguns casos, até ganhava mais no meu primeiro casamento do que o meu então marido, de modo que eu não tinha essa dependência. Era uma relação ruim, mas não era uma relação regida por uma dominação, por uma questão, um homem dominador. Não. Era uma relação ruim, ponto. Não havia um desvio, particularmente nesse sentido. Mas isso acontece muito, e com a maioria das mulheres. Há isso de não ter coragem. Você vê, quando você vê todas essas matérias sobre feminicídio, sobre relações abusivas, sobre mulheres forçadas a vidas que elas não querem, é que, no fundo, você tem uma questão financeira. Você tem um freio social, porque aquela pessoa ou vai diminuir de nível de vida ou não vai conseguir viver, pura e simplesmente. Muito bom livro. E olha... E na França, né? Quer dizer, tipo, não é aquela coisa, Brasil, terceiro mundo. Não, mas isso é uma coisa universal. É. Isso é uma coisa universal. Porque as mulheres ainda não têm uma paridade não tem. econômica com os homens. Ainda há um peso sobre as mulheres que não existe sobre os homens. De verdade. A gente achar que existe igualdade, talvez nos países nórdicos, a essa altura, mas... E, misericordiosamente curto. Você lê em 2 horas. E vou te dizer uma coisa, eu estou dizendo isso e parece um livro muito pesado e doloroso de ler, e não é não, sabe? É muito bom de ler e é um page-turner, você quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo é uma reflexão. Ah, que bacana. E é uma ótima reflexão para os nossos tempos. Que bacana. Vai muito na linha da Annie Ernaux. Uma linha de autobiografia coletiva, digamos. Claro. Muito bom. interessante, Cora. E tão bem escrito quanto a Annie Ernaux? Sim, sim. Quer dizer, eu acho que sim. Acho que são comparáveis. A Annie Ernaux é um pouco mais especial, porque a Annie Ernaux inventou isso, em primeiro lugar, né? Justo. Mas ele não está tão atrás, não. Ele é um ótimo escritor.